poder ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube, então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. No vídeo de hoje do canal mais aí sobre a questão Marcos Paulo e Rogério Ceni, equipe deixa de ir para Cotia, e o que a diretoria acha de Rogério Ceni, se ele balança, se ele fica. Todas as novidades aí sobre o que aconteceu essa semana, então vamos embora pro vídeo. Arnaldo, cadê o município Monte Casares? Que ele vergonha tinha dessa lido, eu que diretoria. atrapalhei. Nem fotinho tem, essa direção está... Nem notinha tem, essa direção está encaminhando a passos largos para ser a pior diretoria da história. Júlio Casares desliga o Instagram e vem para o mundo real. Tá, diz aqui o Odair Laura. A omissão da parte diretiva do São Paulo ela é incrível, né? Porque é um time que vive em crise, mas ela tem suas explicações, porque como tem um alvo fixo, e ele mesmo proporciona, o Rogério Ceni, isso, as coisas não colam tanto no Casares, que vai cuidando, sim, do seu projeto de reeleição, aparecendo nos momentos favoráveis. Nos momentos difíceis, e ontem você encerrou o programa aqui, por isso que a gente tem que falar do São Paulo, que ontem, as 24 últimas horas, foram, digamos, intensas, desde a sua despedida do programa de ontem, do tal Rogério Ceni fica, estava tendo uma reunião naquele momento. Interrogação. Marcos Paulo fica? Interrogação. O que aconteceu de ontem para hoje foi, depois do entreveiro Rogério Ceni e Marcos Paulo, posicionamento de alguns jogadores em solidariedade a Marcos Paulo, os jogadores do São Paulo se reuniram pós-treinamento da quinta-feira, entre eles, sem comissão técnica, lavaram a roupa suja entre eles, porque também existem divergências. O São Paulo vale notar o seguinte: existia uma reformulação completa no elenco do São Paulo, que as antigas lideranças, várias delas saíram, Miranda, Reinaldo, outros. Então, até isso no São Paulo é meio novo. Quem é que manda aqui? Quem é que, em termos dos jogadores, né? O Marcinho sempre fala, você vê como é que é a estabilidade. Os capitães do Palmeiras são as lideranças. O São Paulo está ainda a faixa e quem fala está trocando de mão. E depois dessa reunião entre os jogadores, eles foram até a direção e a comissão técnica, e todos juntos lavaram a roupa suja com o Rogério Ceni. E a informação que eu tenho é que nessa reunião o Rogério ouviu. Ele não falou, ouviu várias figuras do elenco reclamando, cobrando de atitudes do Rogério públicas como essa do Marcos Paulo ao longo do período. E que o Rogério, aí está, o que eu tenho dessa outra reunião é a promessa agora, não diante da direção, como foi depois com o jogo contra o Santos, mas diante dos jogadores, de uma mudança de postura no dia a dia, na relação, no tratamento. É como a gente sempre fala, acreditar que uma pessoa vai mudar é um pouco ousado. Agora, tem uma questão que para mim fica clara nesse processo todo do Rogério, não só no São Paulo como no treinador. Ou ele muda essa situação, ele não vai treinar mais time nenhum. Ou ele muda a relação com quem ele comanda, ou ele não vai treinar mais time nenhum, porque tem um carimbaço nas costas dele. Já tinha, esse carimbo foi mais profundo, mais profundo, mais profundo, independentemente da característica dos jogadores do clube onde ele está. Talvez no São Paulo, como a gente falou, ele se sinta mais à vontade para ser quem ele é. E não vai dar para ser quem ele é, para comandar um grupo de jogadores. Seja no São Paulo, no Coritiba, no Fortaleza, no Flamengo. Essa é a questão. Se isso vai ser suficiente para essa mudança de postura nesses dias de treinamento, antes do início do Campeonato Brasileiro, e vai mudar provavelmente o time bastante para a próxima partida, sistema de jogo, situação, voltam os caras do DM, entram outros, o novo São Paulo, que vai surgir em 3 semanas, a gente vai ver se é viável, não só em campo, que não está sendo, se vai ser mais viável do que está sendo, mas sobretudo no dia a dia, porque o dia a dia é a coisa mais importante no mundo, a relação com as pessoas. Mas a impressão que me dá é que... Você está meio abatido, hein, com a história do Rogério. A minha impressão é que eu te falei ontem, o São Paulo está tentando um tratamento conservador por um caso grave. Então, colocou um band-aid numa hemorragia. Na verdade, eu vou além, não é um caso grave. E não se pronunciando, como o nosso colega falou. É um caso que não tem saída. E, na verdade, a diretoria, o Belmonte, o Casares, sei lá quem,
Muricy. Assessoria de imprensa, o Muricy, alguém tem que chegar e falar assim, ó, o Rogério vai ficar porque eles se reuniram lá, todo mundo xingou o Rogério cara a cara, mas a gente acha que... O que me parece uma coisa completamente sem sentido. Não, mas ninguém... Não, Tironi. Não, mas me parece que ele ouviu, não pediu desculpas e também só ouviu as reivindicações e saiu em silêncio. Essa é a apuração. Esse é o ponto que eu tô falando. Se a gente aqui no G4, então a gente briga aqui no G4. Aí, se todos vocês brigam comigo, aí vocês vêm aqui, a gente fica meia hora falando, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquele outro, você fez aquele outro. Só que eu sou como eu sou. Aí eu falo, pô, eu vou chegar em casa e assim, pô, a partir de agora, acho que eu vou mudar completamente. Agora eu vou ser uma outra pessoa. É um band-aid. Você vai vir amanhã, talvez, diferente, depois de amanhã, não sei, tem a menor chance disso acontecer. Por quê? Você acabou de falar, é muito difícil um cara de 50 anos mudar. Eu mudo. Você acabou de falar, você falou que é difícil ou foi eu que entendi errado? Não, eu acho muito difícil conhecendo o Rogério. Há muito tempo. Então, se ele não então por que essa insistência? Se ele não se... É isso que a diretoria tem que chegar e falar. Nós estamos insistindo porque nós acreditamos que o Rogério vai se transformar numa outra pessoa. Vamos lá, guardando as proporções. Fernando Diniz, que é outro tipo de liderança. Se você... Que, aliás, foi acontecer isso no São Paulo algumas vezes. De novo, estamos chegando 18 meses contra 18 meses. Quantas vezes aconteceu esse tipo de coisa? Algumas. Fernando Diniz. Tá bom, mas o Fernando Diniz... O São Paulo tem 1/3 das taças que o São Paulo ganhou lá. O cara conhece, é outra relação. Mas isso não dá o Rogério. Eu sei que não dá o Rogério, mas eu não estou defendendo o Rogério, gente. Eu só estou falando que não tem sentido a diretoria apostar numa coisa que não faz a menor cabimento agora. Tá claro que esses caras aí, o Luan... Você é contra ele continuar isso? Não, eu sempre fui a favor e ainda sou. Só que diante dessa situação, a diretoria tem que se posicionar. Não, e se posicionar falando assim... Completamente certo. E se posicionar da seguinte maneira. É claro que não dá. Eu não vou insistir numa coisa dessa porque está prejudicando o São Paulo. Eu sou muito a favor do Rogério. Acho ele um bom técnico. Acho que esses caras todos que estão no São Paulo, os caras nunca levantaram nem taça no Natal. Não pode falar um A sobre o que é trabalhar ou não. Nenhum deles. Marcos Paulo, então é piada. Tem 7 gols na carreira. Quem é esse cara? Tudo bem, parênteses. O Rogério, como treinador, também não tem taça nenhuma. Tá bom, só que como história no clube, o cara tem todas. O cara tem história no clube. Certo. Esses outros caras não têm nenhuma. Mas, se esses caras não querem o Rogério lá, a diretoria tem que perceber isso. Eu que estou aqui no G4, estou percebendo, porque tá claro. Mas é que tá, eu acho que você não consegue ver um meio termo nas coisas. Não tem meio termo. Ah, não? Não. Então você tem uma relação de comando que me surpreende. Não tem meio termo com o Rogério. Quem disse que os caras não querem? São 33. Quem disse que os caras não querem? O Marcos Paulo, com o endosso do não sei quem, dos caras que se reuniram para falar com ele. Para falar você não funciona, você faz errado. Isso esses caras falaram, não fui eu, não. Quantas vezes você foi com alguns companheiros na sala do chefe e falar, pô, não tá legal isso aqui? Poder mudar a relação? Eu não vejo essa... Você consegue ver o Rogério mudar essa? E se não mudar, ele não vai comandar time algum na carreira dele, vai largar a profissão. O que eu tô falando é que ele não vai mudar. Então tá bom. Em 20 minutos, em 20 dias, os caras vão ter que mudar. É isso que eu estou falando. Então, o que o São Paulo está fazendo nesse momento é perder tempo. Tá bem. Esse é o meu ponto. É o que eu falei, colocou um band-aid no essa é uma boa análise. Mas então vocês não acreditam que o Rogério Ceni possa ser treinador de futebol? Acredita? Não, eu acredito, sempre acreditei. No São Paulo, eu não acredito na relação. Eu não acredito e nunca vou acreditar, e posso dar burro em ponta de faca eternamente, na relação que a Marília sempre fala de jogador de futebol que tem 30 anos e acha que tem 5. Isso eu não acredito. Mas isso eu nunca vou... mas é assim. Mas eu tiro o Rogério é como ele é. Você está nivelando todos os jogadores. Eu não quero interromper vocês, é que nós temos o horário. Desculpa. Tá bom, mas você está nivelando todos os jogadores. Tem jogadores que não tem 30 anos e tem o que falar. Tá bom, pode falar, né? É uma questão... É o que eles estão fazendo, eu acho. Aquela coisa de um ceder, o outro querer questionar, a diretoria no meio daquilo. E no fim das contas, uma grande conversa. Rogério mantido. Marcos Paulo também mantido, né? Marcos Paulo não está afastado e não está para negócio. Pelo menos a ideia é que ele cumpra o seu contrato. Está integrado, né, ao elenco, faz parte do elenco. Não é um jogador que vai treinar em horários alternativos, não é um jogador que vai ser negociado. Pelo menos o São Paulo não tem esse interesse, a não ser que surja uma proposta e o jogador queira sair. Aí é uma situação diferente, que não depende muito do São Paulo, porque o São Paulo tem um contrato de empréstimo com o jogador, né? Então é uma situação que depende muito mais do jogador. E a questão do Rogério, ela é muito simples. O Rogério está bancado pela diretoria do São Paulo, mas os resultados vão dizer muita coisa. O que eu ouço muito nos bastidores do São Paulo é que se as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, os primeiros jogos da Copa Sul-Americana, o São Paulo não conseguir reagir e o São Paulo não mostrar uma melhora dentro de campo, a pressão vai aumentar em cima do Rogério. Ah, mas é o ídolo, é o cara que tem toda uma história e tudo mais. Isso é importante a gente citar, mas o trabalho do Rogério vem sofrendo críticas internas
Sim, principalmente críticas que já vêm da última temporada, que é em jogos decisivos o São Paulo não consegue jogar, não consegue desempenhar. Contra o Água Santa, estava muito desfalcado? Sim, é verdade, mas o Água Santa, em relação ao que é o São Paulo, camisa, tradição, estrutura, era para o São Paulo ter feito um jogo melhor, porque era um jogo decisivo, e era um jogo único onde o São Paulo tinha todo um ambiente de estádio favorável e o São Paulo não conseguiu jogar, principalmente no segundo tempo. Foi um segundo tempo em que o São Paulo esteve muito abaixo e não conseguiu atacar. Então isso é questão de treino, é questão de comissão técnica, de substituições, de peças de elenco, de reposição. Muitos lesionados, é verdade, mas aí você bota na conta do treinador. Então existem alguns questionamentos que deixam o Rogério Ceni numa zona não tão confortável, por mais que seja. Chateados com o Rogério Ceni porque ele é muito malvado. Primeiro é o seguinte, a coletiva do Rogério que ele falou que o Marcos Paulo treina bem, mas não tem intensidade, ele ofendeu a mãe do cara? Ele destratou o cara, também parece assim, não pode falar nada hoje. O jogador é tudo mimado, milindrado. Ah, ele falou que eu não tenho intensidade, que eu não tô treinando bem. Ah, eu vou agora no meu Instagram, tá? Você falou que eu não sou tão legal. Não pode no treinador? Peraí, você falou isso aqui comigo e tal. Outra é minha opinião, mas se ele tivesse uma outra abordagem, foi errado, em vez de ir lá e ficar com os amiguinhos dele curtindo lá, criticar pro Rogério Ceni, chama o Rogério pra conversar. Então por que o Rogério citou os outros jogadores? Por que o Rogério citou os outros jogadores? A pergunta foi do Marcos Paulo. Aí ele falou sobre o Marcos Paulo, falou isso, e aí aleatoriamente ele citou outros jogadores ali. Não tá querendo dar um recado? Ah, tá. Agora, por exemplo, eu acho que o Marcos Paulo ainda tá saindo no lucro, porque depois do que aconteceu, ele continua no São Paulo ainda, que é o que... Ontem a gente estava discutindo aqui, a informação que eu tinha era essa, o Rogério vai ficar. Ah, tá no o Rogério não sai. Aí o Arboleda e que talvez colocou o Marcos a camisa Paulo do Palmeiras, não é pior? Tá lá ainda. Também tá. Só que o Arboleda, por exemplo, já é um jogador de Copa do Mundo, de seleção do país dele e tal. Então o tamanho é que determinação. Dinheiro, tem muita coisa envolvida. Agora o Marcos Paulo, eu acho que de ele ficar no elenco e aparentemente... E a gente sabe que a relação nunca é mais a mesma. Eu já falei que o Cristal quando quebra, quebrou e não vai montar. O Rogério Ceni não vai amar o Marcos Paulo agora, e nem o Marcos Paulo vai amar o Rogério Ceni. E no futebol não precisa amar ninguém, né? Aliás, assim, você profissionalmente, né, você trabalha ali e cada um faz o seu. Então agora acho que vai ter mais respeito. A autoridade do Rogério se impõe ainda mais sobre o elenco, que é limitado. A troco de quê? O problema do São Paulo, para mim, maior não é o Rogério Ceni. O problema é a diretoria e que tem um time fraco. Então se você tirar o Rogério e botar outro cara agora, põe o Dorival lá agora, você acha que o Dorival vai fazer o quê com esse time de São Paulo? Vai ganhar a Sul-Americana, vai ganhar a Copa do Brasil, vai ficar entre os 4 brasileiros? Não vai. Não vai, entendeu? Então o time é fraco, só precisa dar um jeito de pagar as dívidas, pagar os boletos. Eu me preocupo com os boletos, entendeu? Eu sei. Paga os boletos e reforça esse time. Porque o time já é fraco e não vai ter Caleri, não vai ter Galopo, não vai ter um monte de jogador que tá no DM, Wellington. Pega agora e contrata jogador. E aí, com a ajuda do Rogério, quem sabe o São Paulo possa ser minimamente competitivo. Não é o Marcos Paulo que vai transformar o São Paulo em algo melhor. E se fosse o Caleri nessa treta? Bate no Caleri que é... Bate no Caleri que é gol. Não é gol, não. Deve chegar no Caleri e bater no Caleri. Acho que o Caleri... Primeiro, o Caleri acho que é um cara... Ou é o coitado... O Caleri, mesmo quando estava fora do São Paulo, dava muitas demonstrações de carinho e afeto pelo São Paulo. Por isso também que a torcida do São Paulo pedia muito a volta dele. Ele, além de ter correspondido em campo, ter feito gols, e o que ele se mata no time do São Paulo atual, que é limitado, ele joga completamente isolado, ele fica brigando com a defesa inteira lá, sai todo quebrado, rasgado, sangrando. Esse se mata em campo. E é um cara que é inteligente, para não fazer uma burrada dessa de chegar na mídia social e ficar provocando o seu chefe. Entendeu? Imagina se eu sou... Eu não sou o cara mais inteligente do mundo, mas eu não vou chegar aí na minha mídia social e detonar o meu chefe, entendeu? Eu não sou burro a esse ponto, entendeu? Na mídia social não dá mesmo. Não dá mesmo. Você não é o cara mais inteligente. Na temporada de 2023, o Ceni já conseguiu causar mais problemas com membros da comissão técnica, com dirigentes e especialmente com jogadores. A gota d'água se deu nessa semana, quando o Marcos Paulo fez postagens cornetando, falando mal do Rogério Ceni. Rogério esculhambou o Marcos Paulo, mas foi extremamente agressivo com ele numa reunião que contou com a presença dos atletas. Os jogadores não gostaram, reclamaram do Rogério Ceni, que falou ainda mais alto para todos os outros jogadores. Os atletas levaram essa questão para o departamento de futebol, especificamente para o presidente Júlio Casares. E o clima ficou praticamente insustentável. Há muita pressão pela demissão do Rogério Ceni. Essa pressão existe dentro da diretoria, dentro da comissão técnica e especialmente entre jogadores. Hoje, o presidente Júlio Casares está decidido a não demitir o Rogério Ceni, apesar de todo esse movimento. O que segura o Rogério Ceni nesse momento? Primeiro motivo, a falta de coragem dos dirigentes para avisar, para comunicar o Rogério da demissão. Não só para comunicar e depois aguentar todas as consequências da torcida, parte dela gosta ainda do Rogério Ceni, e das organizadas que defendem a permanência do treinador. Segundo ponto, quem vai substituir o Rogério?
o nome do Dorival ganha força dentro do tricolor, mas o presidente Júlio Casares e seus assessores no futebol não confiam tanto, não estão tão animados com a possibilidade de substituir o Rogério pelo Dorival Júnior. O terceiro e último ponto, que ainda joga a favor do Rogério Ceni, o valor da multa rescisória, ele teria direito a 2 salários. Como ganha 800 mil por mês, São Paulo seria obrigado à quitação de R$1.600.000. Posso garantir para vocês que, apesar de tudo que aconteceu nos últimos dias, Rogério Ceni só será demitido em caso de um fato novo. Mesmo diante de todos os problemas recentes, ele está mantido no cargo. Agora falar sobre... Publicamente, vai ter alguma coletiva? Acho importante, né? Ter alguma manifestação. O torcedor quer entender o que está acontecendo, como é que está o clima dentro de São Paulo, vai dar para continuar dessa forma? E a resposta que todos nós tivemos aqui quando procuramos a direção de São Paulo foi a mesma. Não vamos nos pronunciar sobre o assunto. Então o São Paulo vê nesse momento o fato de estar eliminado e não ter nenhum jogo para ter uma coletiva, enfim, ninguém vai se expor nesse momento, e aí obrigatoriamente, se tem um jogo, vai ser perguntado e o Rogério tem que falar, o diretor tem que falar. Então, como eles estão eliminados e só vão jogar daqui a 20 dias, eles vão utilizar esse momento para se blindar mesmo. Então, a ideia que foi passada é que ninguém vai se manifestar. O que também foi dito hoje pela manhã, já tinha sido dito hoje, foi reiterado hoje pela direção de São Paulo, Marcos Paulo continuará treinando normalmente, não será afastado, e Rogério Ceni continua tendo o respaldo da diretoria. Eu conversei também, mas a gente vai trocar uma ideia mais ampla sobre isso, mas eu conversei com pessoas que trabalharam com o Rogério em outros clubes, né? O que a gente pode falar aí, a gente debater, o Rogério é um cara que cobra muito os seus atletas, mas primeiro, ele cobra muito de si mesmo. Quem conhece o Rogério, e eu posso falar que conheço bem o Rogério, porque eu cobri o São Paulo durante muitos anos, né? E minha carreira foi pautada em basicamente cobrir a carreira, uma boa parte da carreira do Rogério, e agora o início dele como treinador. Ele cobra muito e se cobra também. E eu acho que o fato dele ser um cara que pensa futebol 24 horas por dia, que quer muito vencer, isso atrapalha um pouquinho o relacionamento dele com os jogadores. Essa ideia que a gente tem do Rogério é o que muitos atletas me passaram hoje também. Isso atrapalha no relacionamento, atrapalha muito. Algumas coletivas do Rogério pós-jogo, quando ele é questionado sobre alguns atletas, ele deixa claro algumas insatisfações ali que os jogadores depois sentem que eles não têm o respaldo do Rogério. Isso não é novidade. Isso aconteceu no Cruzeiro, isso aconteceu no Flamengo, no Fortaleza, eu conversando com algumas fontes aqui, também aconteceu, mas não aconteceu nenhuma treta pública, né? A gente não ficou sabendo de uma briga pública, mas conversando com os jogadores, eles realmente falam assim, olha, o Rogério, ele é uma pessoa difícil de se lidar, assim, ele né, tem as suas idiosincrasias ali. A gente pode tentar explicar, vai dentro da personalidade dele, mas o fato é que a gente já teve uma confusão no São Paulo ano passado com o Patrick, né? Que foi debatida publicamente, foi uma situação que também vazou. Na época, o Rogério lembrou também que muitas coisas vazavam para a imprensa do que acontecia no Cruzeiro, e a passagem no Cruzeiro foi uma passagem relâmpago, né? Foi 8 jogos, um mês, foi muito rápido. E mesmo uma passagem vitoriosa no Flamengo, ganhando o Campeonato Brasileiro, também algumas brigas foram expostas. E ele fala isso. Quando você vê um cara como o Rogério Ceni, tão vencedor no São Paulo, passando por isso mais uma vez, não tem como não falar. Por mais que ele tenha o respaldo da diretoria, para mim está muito claro que ele continua tendo, que ele está com a imagem muito desgastada, né, Barreto? Enfraquece demais. E isso a gente vai sentir nos próximos dias. Não sei se vai conseguir reverter dessa vez. Não sei mesmo. Agora, os 20 dias que o São Paulo tem para a próxima competição, para a próxima partida, a esperança de tentar acalmar os ânimos. Falou muito da crise do São Paulo nos últimos dias, principalmente causada, ou um pivô dessa crise, esteve no centro dela o Marcos Paulo, jogador do São Paulo, que discutiu com o Rogério Ceni. Na verdade, não foi uma discussão com o Rogério Ceni, foi uma bronca do Rogério Ceni no Marcos Paulo, no CT da Barra Funda. O André Hernan trouxe a informação de que o Marcos Paulo treinou no CT da Barra Funda, você tem imagem do Marcos Paulo exatamente correndo no gramado do CT, e que até o momento o São Paulo não foi procurado diretamente por um clube que queira fazer uma negociação para tirá-lo de lá. A gente vai continuar acompanhando essa situação, mas o PVC trouxe ontem a informação também de que o Rogério Ceni está mantido no cargo de treinador do São Paulo, inclusive aqui no De Primeira ao vivo. PVC, que se hoje não está ao vivo, como já falamos na abertura do nosso programa, envia informações gravadas, mas importantíssimas, sobre o São Paulo, que estava planejando uma coisa e teve que recalcular a rota com essa situação envolvendo o Marcos Paulo. Vamos então ouvir Paulo Vinícius Coelho sobre o São Paulo e a intertemporada em Cotia, que é o centro de treinamento da base do Tricolor. Fala, PVC. A programação do São Paulo previa, Razan, que houvesse uma intertemporada na semana que vem no CT de Cotia, o CT da base. Qual era a ideia? De que o relacionamento dos jogadores com o Rogério Ceni estava melhorando
e que por isso a convivência podia fazer muito bem. Acabou essa história. A crise do Rogério com o Marcos Paulo e a reunião que durou toda a manhã da quinta-feira fez com que os jogadores pedissem para o técnico do São Paulo que isso não acontecesse. Intertemporada, preparação para o pré-estreia na Copa Sul-Americana e pré-estreia no Campeonato Brasileiro, vai ter, mas diferente. Fica em casa, vai para o CT, volta para casa. Nada de convivência por longo período, como era a ideia inicial da direção do São Paulo, para aprimorar a convivência. Se a convivência se deteriorou com a crise com o Marcos Paulo, então cada um treina, cada um volta para casa. Não vai ter dia a dia de convivência em Cotia, que é um centro de treinamento afastado da base do São Paulo, com instalações para muitas pessoas até melhores do que as do time profissional, e ali tem um alojamento onde as pessoas se concentram, os profissionais, e evidentemente ficariam numa convivência muito mais integrada durante esse tempo de, entre aspas, intertemporada que o São Paulo e o próprio Corinthians terão depois das eliminações no Campeonato Paulista. Pessoal, a questão é a seguinte: será que esse fim de semana estaremos em paz aí no São Paulo Futebol Clube? Ou a crise continuará? Agora a novidade é que o São Paulo iria fazer uma pré-temporada em Cotia para juntar mais o grupo e comissão técnica. Foi pro Beleléu depois dessa questão aí, Marcos Paulo e Rogério Ceni que continuam. E vamos acompanhar dia a dia, né? Tem sido muito dito aí nomes de Dorival Júnior e Cuca. Mas, por exemplo, o Cuca também não é um grande exemplo de treinador assim de grupo, né? Tem seus problemas também, tem seu gênio complicado. O Dorival sim, o Dorival é aquele amigão. Mas a torcida do Independente de São Paulo deixou bem claro. Se sair o Rogério Ceni, que é gringo. E olha, se Cuca e Dorival resolverem topar no lugar do Rogério Ceni, a pressão vai ser gigante. Assim como o Rogério Ceni também tem uma pressão gigante logo no início Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro de ter resultados. Lembrando que a Copa do Brasil aí tá deixando suas baixas também, né? Vasco fora, Bragantino fora. Então, assim, esse ano aí promete ser um ano dificílimo. E esperemos aí que o São Paulo esteja preparado e capacitado, ao menos para se manter na Série A. A boa notícia da sexta-feira foi que o Caleri já começa a treinar em campo. E aí eu queria saber, né? É diferente, né? É profissionalismo, é um cara que busca recursos além do DM do São Paulo. Então, é o tipo de profissional que a gente gostaria que tivesse mais do São Paulo, né? Porque você esperar só do DM, eu, por exemplo, se estiver gripado, eu não passo nem na frente do DM de São Paulo. Mas é isso. Uma boa notícia aí, talvez o retorno do Caleri já para o retorno das atividades no início de abril. O São Paulo que vai ter um desafio na Sul-Americana. Lembrando que o Fortaleza, por exemplo, foi eliminado na Libertadores e vai disputar a Sul-Americana. Então a Sul-Americana desse ano aí já tem um adversário duríssimo se o São Paulo pensa em conquistar a mesma. Lembrando que o São Paulo tem a meta chegar à final também da Sul, as quartas da Copa do Brasil e sexto no Brasileiro. E hoje, pelo que a gente vê de clima, de elenco, de quantidade de machucados, de Rogério Ceni, amigas, pra mim, se conseguir se manter na primeira divisão já é vitória, viu? Infelizmente, a gente fala de São Paulo, né? Gostaria que brigasse de títulos e tudo mais, mas tá muito bagunçado. A coisa tá muito bagunçada. A diretoria deixou claro que não vai se posicionar sobre o assunto, vai deixar a poeira baixar. Pra mim, na minha opinião, omissa, né? Só que aparecendo bem bom, quando a coisa tá ruim, todo mundo desaparece. E aí você tem como última palavra aí a última coletiva do Ceni e o posicionamento dos representantes do jogador Marcos Paulo que vazaram, né, essa briga entre o Rogério e o próprio jogador. Acredito que o clima não seja bom. Esperamos aí que durante as próximas semanas melhore. Mas assim, 100 jogos é péssimo, porque a notícia vai ser essa. É o que acontece no bastidores de São Paulo, o que acontece na Barra Funda, né? E para finalizar aí, falar um pouquinho rápido do Marinho. Teve gente que falou que é muito velho, teve gente que falou que entraria a recuperar as costas. Eu acho que seria muito bem-vindo. A questão é que tem que diminuir a pedida salarial, né? Então, mas assim, o Rogério Ceni não quer, né? Mas o Rogério Ceni são os jogadores de confiança dele. Isso é uma outra coisa também que irrita de vez em quando. Mas, vamos aguardar. Assim, a boa notícia é que não teremos jogo do São Paulo no fim de semana, então quer dizer, menos um estresse, menos um vexame, porque o vexame já passou. Mas assim, eu gosto de ver o nosso São Paulo em campo, mas teremos que esperar mais algumas semanas. Então é isso, pessoal, sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC,
E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo sábado a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.